Tá joia. A gente já pode até começar a preparar para fazer o compartilhamento aí, da apresentação. São só umas fotos que eu vou mostrar para vocês. Gente, uma boa tarde a todos. Um prazer ter vocês aqui. E também Natália e os demais da MP que vão estar online aí conosco. Eu queria compartilhar com vocês que ontem nós tivemos a inauguração da primeira usina operante de hidrogênio limpo no país. Então, esse é um grande feito, né, que nós começamos a perceber no nosso país. Existem, a professora vai dizer aí, mas quase 100 projetos que estão aí começando, né, a ser apresentados, alguns já começam a estar em andamento, e ele sai da prateleira e entra aí já para o mundo real, e eles acreditam que até março já esteja operante. Vou mostrar para vocês só algumas fotos rapidamente, e depois eu apresento a professora. Nós estamos aqui, então, em visita ao Centro Tecnológico, né, do Pré-Sal Brasileiro. É o segundo projeto que já está, né, operante lá em Itajubá, na Unifei, e aqui o que eles estão terminando é esse trabalho com muitas toneladas de petróleo, onde eles vão fazer uma purificação. Então, como se fosse no campo mesmo, no pré-sal, né, em tempo real, o petróleo saindo, mas ele vem com muitos dejetos, ele vem pesado. Então, existe um processo ali de limpeza desse petróleo na boca mesmo do poço, e eles já reinjetam esses dejetos com gases, com várias pedras e outros detritos, e eles já fazem a reinjeção no poço. Com isso, o poço ele tem mais pressão e fica mais operante e viável economicamente por mais tempo. Então, essa é uma inovação que está saindo ali de uma junção entre a academia, os empresários, né, o mercado, e também o governo e dinheiro também externo. Então, nós temos aqui a Total, temos a Shell, temos a Petrobras, que fez um aporte de 300 milhões de reais aqui. Então, assim, você veja como isso é interessante. E todos os canos, todos os gasodutos, eles estão passando debaixo de onde nós estamos ali. E depois tem a parte dos geradores, são 5 geradores, onde também isso é transformado toda a energia em energia elétrica, e vocês vão ver também os painéis solares para que todo esse trabalho seja feito com energia que é produzida no próprio local. Então, é muito interessante, uma obra limpa, um trabalho muito limpo que está sendo feito e que é muito próprio para a transição energética, porque nós vamos precisar ainda do petróleo, né? Nós estamos ainda com muito investimento em óleo e gás, e o Brasil precisa disso. Então, com isso, nós vamos ter ganhos econômicos bem interessantes. Pode passando? Pode passar. Aqui eu fiz um take para vocês perceberem como é que está toda essa obra e a magnitude, né? Uma obra grande, bem interessante, e a primeira também no mundo que é feita dentro de uma universidade, né? Fazendo toda a simulação de um campo de petróleo. Passando. Ontem, então, na inauguração, nós estamos aqui com os prefeitos, com representantes da GIZ, aquela ali do canto é a Roberta, né? Ela é especialista em eólica, o reitor, o ministro de Estado também, ministro de Minas e Energia, e eu queria apontar para vocês que a única mulher ali no canto, né, que estava ali à mesa, era uma professora, que só para vocês compreenderem, né, que há 30 anos atrás ela só tinha 2 mulheres na turma, de 60 alunos, e ela foi a primeira professora que teve doutorado na área de engenharia mecânica, e hoje, né, está também junto, lado a lado com os outros professores ali trabalhando nesse projeto. Ela e mais um outro professor que são responsáveis por esse projeto. Pode passar. A Guilherme Alexandre estava lá? Sim. Pronto. Pode passar, não precisa. Só o vídeo. Pode ir. Só esse? Então tá. Então, obrigada. E agora eu queria... Pode ir. Olá. Sim. Então, gente, eu queria agora apresentar a professora Maria João.
né? E eu trouxe esse assunto e foi assim, uma grande coincidência, né? Mas, por favor, fique à vontade. É uma excelente coincidência, porque nós estamos aqui trabalhando hoje, fechando, né, o nosso ciclo de 10 palestras, falando de hidrogênio. E ontem nós tivemos a inauguração desse parque, nós pudemos estar lá, né, representando o MAG Integridade e fazendo também esse registro histórico, né? E lembrando que essas hélices, elas podem ser encontradas, né? Esse é um grande exemplo onde você tem o mercado apoiando a academia trazendo soluções para o mercado em relação aos obstáculos que existem, mostrando, apontando esses obstáculos para o Estado, e o Estado também provendo verba, provendo os recursos para que as soluções possam ir à mesa, né? E a gente poder avançar como país. Então, a professora Maria João, ela é a especialista no Brasil em energia elétrica. Lá vem ela. Por favor, não me interrompa, porque eu estou falando de caso, né, já comprovado. Nós trabalhamos juntas há muitos anos e a gente vem tendo parcerias excelentes, né, aqui e fora do Brasil, né, em vários momentos. E eu tenho realmente assim, uma pessoa que, para minha referência, é mentora, é a pessoa, né, que trabalha não só a parte de energia elétrica, mas agora está se especializando cada vez mais na área de hidrogênio, no hidrogênio limpo. E nós já tivemos aqui algumas aulas com pincelares mostrando os caminhos, as rotas do hidrogênio, e que muitos falam das cores, né, do arco-íris, e quais são as cores que nós não queremos dentro desse tratamento. Hoje, 90%, né, vindo do gás natural, e nós queremos agora que a gente consiga ter outras rotas e rotas limpas. E vamos ver o que a professora que esteve agora em Boston, depois esteve em Berlim, também trabalhando essas formas, essas soluções. Então, professora, é uma grande alegria, né, tê-la aqui conosco, é uma honra mesmo. E the floor is yours, por favor, faça aí Bom, gente, boa tarde. a finalização da apresentação. Quem está assistindo a gente também. Para mim que é uma alegria, né? Eu gosto muito desse ambiente também de academia, né? Que a gente tem um ambiente mais propício, então vocês sintam-se à vontade para perguntar, etc. Eu imaginei que vocês já tivessem tido assim, essa parte de curso, então optei por trazer um caminho um pouco até mais acadêmico mesmo para a gente, mas fiquem à vontade para perguntar também qualquer coisa mais diretamente relacionada ao hidrogênio, produção e tal. O hidrogênio, como outras tecnologias, é uma tecnologia. A tecnologia em si não é nova, mas a ideia de fazer um líquido está em moda agora, digamos assim, até por causa mesmo da necessidade da questão da descarbonização dos setores. Eu optei por trazer para a gente um caminho que a gente pensasse um pouco mais também na regulação em si, no papel da regulação, no efeito que toda a mudança climática e toda a transição energética está tendo na mudança da forma como a gente vê regulação, e isso é mútuo, né? A regulação está mudando por conta disso e, ao mesmo tempo, afetando a mudança disso. Você passa só para me apresentar rapidinho. Bom, a professora Cássia falou, a gente já fez muitas parcerias, sim. Eu sempre estudei, eu comecei estudando economia, na verdade, depois eu fiz direito, e aí eu comecei a estudar energia elétrica, mas era em 2004, mais ou menos, quando eu terminei meu mestrado, 2001, até. E era um outro setor. A gente, quando estudava energia elétrica no Brasil, a gente estudava concessão, direito administrativo, a gente estudava as áreas, era tudo muito dividido, não tinha esse viés que a gente vê hoje, né? Era tudo, eu costumava dizer que a gente tinha muita cabeça de água, a gente precisava ter cabeça de vento, de sol, de outras coisas. A gente pensava como o setor elétrico brasileiro foi constituído, era a forma que a gente via. Primeira legislação do setor elétrico não foi uma legislação de energia, foi o Código de Água, exatamente, que ainda está em vigor em algumas partes, né? E daí eu fui caminhando, fiz mestrado também na área no LLM, na área de direito europeu, sempre tentando entender como é que o mercado do setor elétrico estava se comportando, e aí começou essa coisa de ter regulação mesmo. Então,
eu sou do tempo que ainda se discutia, não é direito regulatório, é direito administrativo. Na verdade, a regulação é um mix de direitos, né? Ele tem uma visão multidisciplinar, e não só de direitos, até também de outras disciplinas. Quando eu fui fazer o doutorado que eu fiz na Escócia, que eu comecei a sentir essa necessidade mesmo da gente abrir e começar a estudar sustentabilidade, porque não tinha como, você não tem como falar em segurança energética hoje se você não pensar também numa parcela de sustentabilidade. Não era assim antes. Se a gente parar para pensar, dá para ter segurança energética sem ter nenhuma preocupação ambiental, só as normais. Você pode ter, aliás, é até mais fácil. Você tem um carvão, está tudo seguro, o carvão não é uma coisa rara, nem difícil, você não precisa pensar. Só que isso não é mais concebível, a gente nem tem mais esse conceito de segurança energética que não leva em consideração também a questão ambiental. E foi assim também que o Brasil estava mudando e eu fui mudando o objeto do meu estudo. Onde eu fiz o PhD, né, o doutorado, era um centro que era nitidamente um centro que só estudava petróleo, óleo e gás, né? Era o centro lá de Dundee. E eles estavam, quando eu comecei, eu consegui até lá a bolsa e tudo, porque eles queriam olhar como que o Brasil fazia com renováveis. Hoje, a Escócia que está sendo o centro de renováveis também de UK, né? Eles que estão mudando o padrão lá. Mas, na época, lá não tinha ninguém que estudava energia renovável. Todo mundo só estudava óleo e gás no centro. Então, eles têm uma referência, tem uma grande referência no Brasil, porque a gente já fez um dever de casa muito grande. E agora, com o hidrogênio, a gente tem essa oportunidade ímpar de liderar um processo. Então, regulatoriamente, gente, eu trouxe algumas bases teóricas de regulação para a gente entender e depois a gente olhar mesmo para o hidrogênio, como que está afetando o hidrogênio, tá? Eu não passei tanto explicando como é que é o hidrogênio, como é que é o processo, mas eu estou à disposição também se alguém quiser saber alguma coisa mais específica do hidrogênio, tá? Eu quis mudar um pouco, porque está cheio de apresentação de hidrogênio. Então, aqui como é um ambiente acadêmico, eu achei que seria legal a gente também tratar um pouco mais com esse olhar. Bom, então a primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente discutir é essa mudança que está tendo no conceito de regulação. Então, regulação, primeiro, porque a gente fala regulação do hidrogênio, mas a gente precisa dar um passinho atrás e trabalhar um pouco o que é regulação. Pela nossa Constituição, regulação é toda ação estatal com repercussão na organização e funcionamento da economia. Então, quando você tem o Banco Central, faz regulação, não é só uma agência que faz regulação, planejamento, governo, uma política pública pode ser entendida como uma regulação. Mas, em sentido estrito, que é o que a gente conhece mais, essa disciplina da economia pelo Estado, com uso e poder da autoridade para fazer uma regulação setorial. O Brasil não tinha agências reguladoras, depois a gente viveu um momento quando abriu, e elas foram criadas justamente por causa desse movimento de privatizar a distribuição, e criamos um monte de agências, para quem não tinha nenhuma. Depois a gente criou um monte de uma vez, a ANEEL, a ANA, a ANP, foi tudo de uma vezada só. Mas era justamente a ideia da regulação tradicional, que é tirar o poder decisório ali do dia a dia, essa flexibilidade da política pública e dar para um agente independente, que ele é o agente que vai ter esse olhar técnico, essa especialidade toda. Quando a gente fala que ele é independente, não quer dizer que ele seja descolado da política do Estado, mas ele é independente para tomar uma decisão mais técnica. Essa é, teoricamente, a posição de um regulador, e por isso a regulação sempre tinha esse olhar, que tinha um regulador que a gente fala que acertava o setor econômico para chegar a um resultado. Mais recentemente, as coisas começaram a mudar, e aí a professora Julia Black, que começou a estudar isso, até muito focada no mercado financeiro, começou a perceber que a regulação vinha de vários lados, ela não vinha só do regulador. Acabavam tendo efeitos regulatórios, às vezes por interferência de ONGs, por interferência de associações, por códigos de conduta internos adotados por cada um, pelas corporações, e que não vinha só, a regulação não era só de mão única. Então, ela começou a trabalhar essa ideia da regulação ser um foco, um esforço para chegar em algum lugar, né? Para esse lugar normalmente mudando o comportamento que já existe, e estabelecendo estándares e
metas para cumprir, mas que não vinha necessariamente só do Estado, a regulação. Então, não é mais só a regulação que a gente conhece, através de leis e tal. Isso vai ter, a gente vai ver um pouco mais para frente, é o que está acontecendo na certificação do hidrogênio, por exemplo. Não é uma lei que vai fazer isso, mas ela vai acontecer uma regulação que é o que a gente chama de regulação descentralizada. E é um desafio muito maior para todo mundo que atua nesses setores, mas é um desafio maior para o regulador, porque ele deixa de ter poder sobre tudo o que está acontecendo, ele precisa estar mais atento ao que vai acontecer, independente da inserção dele, né? Então, ela acabou falando que é um exercício deliberado de influência, né? Para estabilizar ou modificar um comportamento e tem que haver uma certa autoridade, porque se não for isso, é apenas um comportamento coletivo. Às vezes acontecem comportamentos coletivos, que as pessoas seguem o mesmo padrão, mas não necessariamente é uma regulação. Regulação tem por característica você ter um objetivo para chegar, né? Um objetivo para chegar e fazer um esforço para chegar lá. Tá? Você passa, por favor. Bom, então a Julia Black sistematizou a ideia de regulação descentralizada, abandonando a ideia um pouco de que só o Estado é o ator central da regulação. Só o Estado faz regulação. Ela tirou a ideia do monopólio da regulação pelo Estado, né? Então, ela trouxe uma visão mais integrada de regulação, com rede de múltiplos níveis de instituições e atores. Então, hoje a gente tem regulação vinda de vários lados. E isso, no setor nosso de energia, por causa da mudança climática, a gente está percebendo cada vez mais que a gente não... Hoje, se você for decidir qual a regulação climática do Brasil, vai ter um monte, né? Que, aliás, é o nosso trabalho aqui também de traçar isso. A gente não vai na ANEEL só para saber disso, a gente não vai pesquisar só na ANP, a gente vai pesquisar a legislação, a ANEEL, a ANP, códigos de condutas internos que têm efeitos, acordos voluntários, como a gente estava discutindo antes. Então, esse modelo de descentralizado forma um novo Estado regulador, um Estado de múltiplos atores, de mais stakeholders, não é apenas o Estado. E cada vez mais está evoluindo ainda um pouco mais o que a gente chama de regulação transnacional, que é uma regulação que está saindo do limite de cada Estado. Porque, então, a mudança climática é uma coisa que vai afetar a todos. Então, a regulação terá que vir de uma forma diferente. A regulação está acontecendo já de uma forma diferente. O hidrogênio também se insere nesse contexto. Não só o hidrogênio, mas muitas outras coisas. O hidrogênio tem essa característica muito presente, até pelos usos dele, porque ele serve para muita coisa, para commodities, para fazer energia, para aço, para tanta coisa que ele serve, que ele vai puxar muito o que a gente chama da regulação transnacional. Então, a Julia Black falou por que isso estava acontecendo? Primeiro, pela própria complexidade das questões que a gente tem que chegar hoje. Então, não é mais uma regulação econômica, como nasceu só para regular tarifa, para regular uma questão de unidade de uma prestação de serviço. A gente está falando de regular, de tentar regular o clima do mundo. A gente está tentar fazer uma transição energética coordenada entre o mundo. A gente está falando de coisas muito mais complexas. Existe também uma fragmentação do conhecimento, então não tem um lugar só que a gente pode procurar, e isso acaba criando também, descentralizando a regulação. E essa fragmentação também do exercício do poder e do controle. Hoje, as corporações estão puxando muito essa agenda ESG, por exemplo. E isso, quando vier a regulação, quando começar a estar mais firme, ela já vai ter que atender que já existe alguma coisa em andamento. Então, não vai ser o regulador que começa do zero a fazer regulação. E essa complexidade de interações e interdependências entre os atores sociais e o governo, hoje é muito mais presente na nossa realidade. Não é mais separado o governo aqui, o Estado aqui, o regulador aqui e o público aqui. Hoje a gente tem uma interdependência maior e uma interdependência para fora do Brasil também, para fora do país. O hidrogênio é o exemplo disso, que a gente está tendo esse investimento. O Brasil precisa do hidrogênio numa certa perspectiva, a Europa precisa de outra perspectiva, a Ásia noutra, mas todo mundo tem um interesse na mesma commodity, vamos chamar assim, todo mundo tem interesse em regular a mesma commodity, né?
Então, a governança e a regulação são produtos dessas interações e interdependências, né? Essa colapso dessa distinção mesmo entre público e privado. Você tem a regulação foi se misturando e transmutando para atender essas necessidades, essas relações econômicas e de cooperação que a gente está trazendo ao redor do mundo, que os atores estão fazendo ao redor do mundo, né? Então, não é mais só uma regulação do comércio, como a gente tem, por exemplo, a regulação do AMC, que é uma regulação focada em comércio internacional, mas tem uma interseção com ela. Quando a gente fala agora que a outubro agora vão começar aqueles carbono, uma taxação do carbono pela Europa para as commodities brasileiras, a gente vê essa interdependência que tem uma relação com a OMC, que já está até sendo discutido se não seria uma barreira ao comércio, ao livre comércio, mas não é mais só a relação comercial, é uma relação de regulação mesmo. A certificação é um grande exemplo disso. O que vai ser o hidrogênio certificado está sendo construído hoje e não vem uma regulação totalmente só do Estado. Então, essa origem da regulação transnacional, que é mais descentralizada, vem um pouco dessa internacionalização do processo, dos próprios processos da regulação, da mudança climática, etc., como a gente falou, e dos desafios que são globais, como eu falei. Então, a ideia é que o regramento possa prover eficiência, incentivo e confiabilidade ao setor e mercado. Hoje, quando a gente fala de criar uma demanda para o hidrogênio, a gente fala em criar um mercado. E o mercado só vai virar escala, só vai acontecer se houver uma segurança nas regras do jogo. Então, essas regras do jogo estão sendo construídas com a dificuldade que não é um ente só federal, então não é um regulamento que vem de cima e baixo, vai contar muito com cooperação, porque os Estados, né, são nações soberanas, cada um tem a soberania sobre a sua própria legislação. Então, essa necessidade de integração e cooperação é mais do que sempre teve no mundo. Sempre o mundo teve necessidade de cooperação, mas agora é uma questão econômica. Se não houver essa cooperação, se o Brasil, por exemplo, fizer um regramento, uma certificação do hidrogênio totalmente diferente da certificação que está acontecendo na Europa, provavelmente a gente não tem mercado. Muito provavelmente. Então, essa cooperação não é mais apenas para manter relações das nações e dos estados, é para que o mercado aconteça. Então, a professora, essa outra professora da LSI, é uma professora que ela pegou os conceitos da Julia Black, o conceito um pouco também de lei internacional e o conceito de relações globais, né, essas relações que acontecem globalmente, para criar uma matriz do que ela chama de regulação transnacional. Você passa comigo, assim. Então, ela fala que a regulação transnacional, no fundo, é um conjunto de ações e arranjos destinados a obter ou influenciar um comportamento coletivo, mas no senso global, para que atinja um objetivo também posto como global, né? E aí refina-se esse conceito com a proposta, ela refina um pouco o conceito para dizer, não é qualquer relação transnacional, é aquela que limita as ações e arranjos regulacionais àqueles que sejam produzidos e não meramente aplicados na esfera transnacional. Então, não é apenas lei internacional. E um exemplo muito grande disso é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele é para enfrentar uma questão global, ele foi acordado numa esfera também transnacional e ele tem metas, objetivos ainda não tão claros como a gente vê numa regulação tradicional, mas ele é um grande exemplo de regulação transnacional. Esse vem por lei, é um tratado, mas nós temos outras associações que fazem regulação transnacional de alguma forma e são voluntárias, associações a aliança, por exemplo, aquela Global Alliance que foi feita na última COP, na penúltima, né, de Glasgow, alianças para estabelecer essa de biocombustíveis, não são legislação, mas acabam fazendo o acordo de metano, do metano. Tá? Então, ela fez o que ela chama de uma matriz para ela identificar a regulação. Ela fala que a regulação transnacional tem que ter um propósito para enfrentar alguma questão global, uma autoridade, aí a gente vai ter outras questões globais, não é só a mudança climática, tem a biodiversidade, tem o mar, né, o cuidado dos oceanos. Um dos aspectos ligados hoje ao hidrogênio é de onde virá a água.
Porque se a água virar de oceano dessalinizada, a gente já tem uma discussão, quando isso começar a ser em quantidade, apesar do oceano ser muito, se vai dar algum impacto para outros países também, né? A gente, eu costumo dizer, o Brasil é um continente, então a gente perde essa noção do vizinho, né? Mas na Europa, por exemplo, você mexer um pouquinho de água daqui, já encostou no outro dali, né? Eu visitei, você deve ter visitado também o Rio Jordão, né? Eles são um monte de países em volta, é um fio de rio para todo mundo, todo mundo. Maneiro que você vê, né? Você vê todo mundo armado ali, acho, cuidando cada um do seu canto, né? Mas, tipo, eu falo, gente, eu imaginava o Rio enorme, nada, é pequeno e disputadíssimo. Então, a gente não tem essa noção, porque a gente vive num país de dimensão continental e a gente tem uma costa maravilhosa, mas a verdade é que, conforme a gente cuidar dessa costa, a gente também vai criar efeitos em outros países, e isso vai ser cada vez mais sensível. Então, ela, falta só um pouquinho, por favor, ela fala do propósito, de ter um objetivo e de ter uma autoridade no sentido de ser possível enforcement, que tenha alguma consequência por não cumprir. E aí, esse é o ponto de toda a regulação internacional, de toda a lei internacional, é que o enforcement é sempre um pouco cooperativo. Vamos supor, se quiser sair... por exemplo, a Inglaterra resolveu sair, né, da Europa, da União Europeia. Tem consequências, mas não necessariamente uma imposição de penalidade. Então, essa é próprio, as consequências da não cooperação são muitas, não necessariamente só uma aplicação de penalidade. Eu trouxe alguns exemplos, né? Passa, por favor. E a gente tem regulação transnacional que acontece entre público, entidade pública e pública, por exemplo, quando a gente faz convenções, a União Europeia é um exemplo grande de todos os estados fazerem um tratado e se regularem. Hoje a União Europeia tem todo um sistema jurídico dela, né? O tribunal, a gente chama do acquis communautaire. É totalmente diferente de tudo que a gente conhece. A gente não tem isso no Mercosul, por exemplo, ele tem uma ligação mais econômica, regional, a gente não tem essa ligação de ter uma estrutura toda de ação jurídica e institucional como a União Europeia. Aí você tem algumas outras que é público e privado, por exemplo, o Pacto Global, o Pacto dos Desenvolvimentos, é um público junto com o global, as práticas sustentáveis, um público junto com o privado. A gente tem algumas que são entes privados só, como, por exemplo, essa Sustainable Forest Initiative. Elas já têm anos, já têm uma tradição, elas têm standards, elas têm certificações próprias delas, e elas têm uma adesão e uma certa consequência de quem não cumpre. Quem não cumpre, ele tem uma consequência pelo próprio mercado, de não estar dentro daquele padrão. E a gente tem menos, mais rara, privadas e públicas. São quando o público adota algum padrão privado, que eu acho que deve acontecer mais para frente aqui na parte de ESG. Eu acho que o público vai regular o que já está acontecendo. Então, no fundo, vai regular o que vai adotar. E no hidrogênio está acontecendo isso. Por isso, essa corrida para ser o primeiro a regular, o primeiro a fazer a regulação de alguma forma. Voluntário de carbono. Primeiro, fazer um mercado voluntário, porque quando vier a regulação tradicional, ela, de certa forma, vai adotar muita coisa que já está acontecendo. A gente fala quem faz primeiro tem as dores de ser o pioneiro, mas também tem o benefício de fazer o mercado. Um pedaço maior. Ele faz o mercado, faz a regra do jogo. Ele está fazendo o jogo, no fundo. Bom, aí passa para mim, por favor. Aí eu coloquei aqui o que ela chama, então ela fala que é esse método que ela adota, define o objetivo, ela faz a tradução e implementação desse objetivo, faz essa comunicação dos estándares, tem que ter essa parte, digamos, pública, de comunicar, porque senão não se configura uma regulação, para depois fazer uma consulta pública, essa consulta vem de vários meios, para fazer esse processo de aprender e daí fazer a resposta regulatória. O Acordo de Paris, passar, por favor, que é o próximo, eu acho. O Acordo de Paris é exatamente isso, em particular, ali, quando você lê no artigo 2 dele, que ele fala que o acordo aqui fala o que eles pretendem fazer, né? Que é manter a temperatura dentro de determinados estándares. São 196 países, quase todo mundo.
absolutamente quase todo mundo, o objetivo que ele tem, no fundo, de todo o regramento do Acordo de Paris é limitar a emissão de gases de efeito estufa até 1,5% ou bem abaixo de 2%, né? Já tem que se atualizar, sabe, né? Enfim. E ela estabelece, de certa forma, um standard regulatório. É voluntário, quando os países falam suas metas, mas é uma meta. É uma meta voluntária, mas é uma meta estabelecida. E tem a regra da meta, que você não pode diminuí-la, que é progressivo. Você pode rever para frente, mas você pode até ficar no mesmo, mas não pode reduzir. E tem consequências para quem não quer cumprir. Uma consequência como o direito internacional tem, uma consequência dentro do direito internacional, dentro do mundo internacional, que é, aliás, um dos grandes riscos do Acordo de Paris. De certa forma, se alguém sair, também vai se beneficiar sem ter o custo de todo o que está sendo feito para melhorar o clima. E esse é a base, no fundo, da taxação do carbono, que estão dizendo, não, a gente não quer o famoso free rider, aquele que não vai assumir nenhum compromisso, que não vai fazer nada, mas vai se beneficiar da externalidade positiva de todos os outros estarem tendo custo para consertar o clima. Essa é a base de dizer não. Então, quem não fizer vai ter um extra, uma taxação. Essa é a base do mercado de carbono, é a base também dessas border adjustments, porque senão o nosso aço, com todo o custo de ser verde, estaria competindo com aço que não tem a menor preocupação com isso. Então, a gente estaria sendo prejudicado com um custo adicional. Então, essa é a base de toda a regulação econômica que tenta manter iguais, as mesmas bases de concorrência, para que ninguém internalizar as externalidades, positivas ou negativas. Cuidar do clima é uma externalidade positiva, está tendo custo para todos os países que fizerem. Se alguém sair do acordo ficar de braço cruzado, vai se beneficiar também. Tá? Bom, aí finalmente chegamos no nosso hidrogênio, né? Que eu dei essa base para a gente conseguir entender o que está acontecendo no hidrogênio. Então, bom, o hidrogênio, a gente aqui está falando, primeira questão das cores, gente. Agora a gente não usa mais cor, né? Porque acabaram as cores. E por que acabou as cores? Porque tem 500 tons de cinza, de verde também, né? 500 tons de verde, 500 tons de amarelo, 500 tons de rosa. Então, eu posso estar vendendo hidrogênio verde, o outro pode estar comprando hidrogênio verde musgo, o outro pode estar comprando. Então, a cor não estava refletindo bem, não estava conseguindo criar um mercado, não estava conseguindo criar uma regra. A gente não sabe o que é verde. O verde, para mim, é uma cor, para outra é outra. Tem vários tipos de verde. Então, hoje a gente adota e está caminhando muito para certificar pelo nível de emissão. Então, abaixo de determinado nível de emissão, bem baixo, é considerado hidrogênio renovável, limpo, todos aqueles tons de verde que a gente conhece. Acima de determinado nível, começa a ter aquele que é emissor médio, intensivo de emissão, e aí você vai graduando. E aí dentro cabe também aquele de captura, aquele que conta com captura de carbono, porque ele vai ter um nível de emissão não tão baixo quanto aquele que é feito com energia renovável, mas não tão alto quanto aquele que é feito sem nenhuma preocupação. Então, as cores foram abandonadas por isso. E a regulação do Brasil também está seguindo essa ideia. O que existe hoje de PLs de hidrogênio rodando estão adotando essa ideia também do hidrogênio, que a gente chama, na legislação que está sendo criada, chama-se de hidrogênio renovável, hidrogênio limpo. Aí já tem os 3 nomes: sustentável, renovável e limpo. Eu acho que vai acabar pegando o renovável, né? Mas que não necessariamente virá só de energia. A classificação anyway, chama do que quiser, será pelo nível de emissão. E aí também tem a importância de como é que vai medir esse nível de emissão, né? Aí vai ter outras camadas. Mas hoje, aqui, falando do processo em si e da versatilidade do hidrogênio, você tem ali fazendo com solar, com eólico, com gás, né? Com captura. Você tem ali a geração. Então, a geração de energia vai para a produção do hidrogênio. E como você faz? O método que está sendo mais estudado para ter escala é eletrólise, que é você pegar água e com energia limpa e água você separa a molécula do hidrogênio, que é o sustentável. Mas tem outras rotas tecnológicas para chegar também no hidrogênio.
A eletrólise está mais avançada no sentido de que ela está caindo mais de custo, ela está sendo a mais testada, mas não é a única forma. Você tem outras formas de fazer. Eu não trouxe aquele slide que tem todas as formas, mas depois eu posso mandar para vocês também a outra apresentação que eu tenho, que é mais detalhada. Bom, quando você chega nesse H2 na produção, já tem o hidrogênio ali limpo, captura, então você entra numa outra parte dele, que é a parte também do storage, né? De você guardar, você tem que armazenar aquele hidrogênio. O hidrogênio é um energy carrier, ele não é um combustível em si, ele serve para fazer energia, e ele mesmo carrega energia. Então, ali, quando você tem o hidrogênio, e isso é uma discussão interessante, quando a gente fala exportar o hidrogênio é exportar nossa água, tem muito esse debate. E é um debate válido, porque, de fato, a gente tem abundância, água, energia barata e tal. Ocorre que o hidrogênio em si já é um produto manufaturado. A gente pode fazer mais coisas com ele, mas ele em si ser exportado, a gente já está exportando, não é como exportar o pau-brasil, a gente já está exportando algo manufaturado, com valor adicionado. Pode ter mais? Pode, na indústria. Você pode usar o hidrogênio e exportar o aço verde. Você pode ter muitas formas de usar o hidrogênio, mas o hidrogênio em si já não é um material, uma matéria-prima bruta, ele já é trabalhado. E aí você passa também para toda a linha, e aqui eu procurei trazer a cadeia de valor, tá? Até peguei uma estratégia do Chile, mas é a cadeia de valor para todo o hidrogênio. Você passa na parte que você precisa da infraestrutura, né? A gente tanto discute lá, porque a gente hoje não tem infraestrutura para gás, nem que seria a mesma que o hidrogênio. Outros países têm já uma infraestrutura para gás, então o olhar deles está muito em como é que eles vão mudar essa infraestrutura de gás para usar para o hidrogênio. A gente não tem essa infraestrutura construída dentro do Brasil. A gente tem a elétrica muito bem interconectada. Então, o nosso olhar está mais como que a gente vai usar o hidrogênio sem precisar transportá-lo para tudo quanto é lugar, porque transportar o hidrogênio pode ser um custo adicional para a gente. E um caminho é a exportação, sem dúvida nenhuma, porque aí desenvolve a indústria de navio e tal. Outros também, e tem outros caminhos, é usar na indústria e exportar nossas commodities já limpas, já verdes, feitas com hidrogênio. Tá? Então, toda essa cadeia pega uma série de coisas, e você vai para quem usa finalmente o hidrogênio, que a gente chama as aplicações. Ela serve para mobilidade, hoje a gente já acho que o carro tem toda uma discussão para o Brasil, se será elétrico ou se será a combustão com etanol e com outros. O Brasil tem uma situação muito particular, né? A gente tem o etanol, a gente tem outros biocombustíveis que o mundo não tem, às vezes. Então, para a gente, o carro elétrico, puramente elétrico, talvez não seja a melhor solução. Na Europa mas vejam o que não é regulação transnacional. Se a indústria automotiva adotar o carro elétrico, a gente vai ser elétrica. Porque muita gente sendo elétrica só vai vender carro elétrico, as fábricas vão vender carro elétrico. E essa é a luta. Todo mundo está doido para saber o que o carro vai adotar, porque aí você ganhou um mercado imenso no mundo todo. Você criou um mercado para o mundo todo. Os carros foram todos elétricos, vai ser elétrico. A eletricidade vai ser preciso, se for combustão, as indústrias elas estão esperando um pouco para decidir que rumo que elas vão tomar em termos de tecnologia. Não quer dizer que o outro não vai fazer, mas você vai estar fazendo. Carro precisa de escala. Para precisar de escala, você precisa ter uma definição regulatória um pouco do que vai ser incentivado. Ali você tem para usar o hidrogênio para fazer a própria energia, que para a gente realmente no Brasil uma certa bobagem, né? Porque você vai usar um monte de energia para fazer hidrogênio, para fazer energia. Para a gente não. Mas na Europa faz todo sentido para fazer a transição energética dele. Nos Estados Unidos faz todo sentido. Por isso tem o IRA lá incentivando, porque a matriz deles é gás. É o óleo e gás. Então, para eles, ter energia limpa, fazer hidrogênio, fazer mais energia limpa, é substituir o gás. É substituir. Para a gente não. É usar o que já está lá para fazer mais para fazer energia. Então, esse deve ser o menor uso que a gente vai ter. Mas serve em alguns lugares, se a gente tiver como transportar, serve para limpar
algumas regiões também remotas, como a Caega do Sul, não sei se vocês já foram na Amazônia, eu já fui ali, maravilhoso, mas lá é tudo diesel. Sim. Você está lá naquele paraíso, de repente você vê umas fumacinhas saindo, assim, né? Porque é uma região remota, não é tão conectada, e a gente precisa ter outras soluções. Mas como indústria, como escala, não é a melhor saída para a gente fazer hidrogênio para produzir, mas é para acumular, por exemplo, energia se a gente investir em wind offshore. Se essa questão do wind offshore acontecer, a gente vai ter um mar de energia, literalmente. O hidrogênio carrega, ele é a bateria daquela energia para usar depois. E a melhor energia eólica offshore é à noite. Então, não adianta estar ligado no grid. Vai desperdiçar do mesmo jeito. E esse é um dos grandes problemas de investimento. Você vai investir no negócio depois que o preço vai muito. Então, você tem que criar uma utilidade para aquilo. Para evitar o trancamento. A legislação também precisa ter muito cuidado. Se ela escolher uma rota, ela tranca. A nossa legislação, até inteligentemente, não está escolhendo uma única rota. Tá? E tem aí muito que já está mais avançado, que é o SAF, que é aquele combustível para aviação. E de onde que veio? Não veio de um regramento, não. Veio porque eles se juntaram, as companhias, veio de uma certa forma de mercado de carbono, de uma taxação. Eles começaram a ter que pagar essa taxação e falaram, opa, agora a gente vai se unir, fazer aqui um grupo, né, um bem bolado aqui de todos os concorrentes. Eu falo, gente, concorrente só se une se tiver alguma coisa para resolver junto. Se não tiver, eles não se unem. Agora, estão todos os concorrentes lá, porque eles precisam achar uma solução rápida para, em vez de ter aquele custo, ter um benefício. E agora está andando rápido. O projeto Corsia, estava ajudando a o nome. Exatamente. Então, essa é a cadeia de valor do hidrogênio. Você passa, por favor. Agora, o que é regulatoriamente que a gente está desenhando para o Brasil? Eu faço parte da Câmara de Competitividade, não é mais esse nome, é Neoindustrialização e Mercado, do PNH2. Essa rota de regulatória do hidrogênio. Eu peguei o exemplo da rota do mapa regulatório dos Estados Unidos. A gente está desenhando algo assim para o Brasil. Porque hoje, quem vai regular a produção de hidrogênio? A ANP, a ANEEL, a energia com transporte, com sai hidrogênio, tem coisas, questões às vezes que envolvem água. Olha a quantidade de reguladores, tudo aqui são reguladores que estão, de uma forma ou de outra, envolvidos em alguma etapa do processo do hidrogênio. Para estourar, por exemplo, para dar uma ideia aqui, no residencial para heating, aí você tem a FERC, né, que é a Federal Energy Regulatory Committee. Aí você tem outras áreas da pipeline, você tem de transporte, para rail você tem o regulador do setor de transporte, o marítimo, para transportar no mar. Então você tem uma série de reguladores, e isso se chama descentralização regulatória, que a gente estava olhando, e não só com reguladores oficiais, agências reguladoras. Tem muitas agências, mas tem muitas hoje. Hoje existe muito acordo para a indústria de óleo e gás, de marítima, por exemplo, tem acordos entre eles totalmente privados, mas que são a regulação deles, de trânsito, etc. Tudo isso vai ser afetado ou vai ter um papel na área do hidrogênio, aqui nos Estados Unidos também, porque a rota é mais ou menos a mesma para todo mundo, e a gente ainda não tem esse mapa desenhado. E os investidores, você acha que o investidor vai investir se não souber com quem ele vai lidar? Não vai. E se disser para ele que vai lidar com todos ao mesmo tempo, ele também não vai. Já basta o setor elétrico. Que, apesar de ser um anel só, ainda tem o ambiental, porque tem as agências. Então, o esforço que, pelo menos, a parte privada está contribuindo para o PNH2 é que essa regulação, o projeto, a lei, o plano, a política pública, entenda essa importância de determinar uma rota por etapas. Tudo bem que a gente tenha que ver 4 ou 5 reguladores, mas tem que ter etapas, não pode ficar tudo parado ao mesmo tempo, como a gente hoje vive no setor elétrico, por exemplo, na transmissão, a gente viveu isso, obras paradas, porque o ambiental parou, o outro parou. Então, essa confusão regulatória que a gente está tentando evitar, estabelecendo rotas mais claras de qual momento vai ter tal regulador ou não, e
também os momentos que não precisa de regulador. Porque a regulação deve ser exceção, né? Para regular o mercado, mas, em princípio, não, excesso de regulação não é necessário. O mercado pode se organizar em algumas etapas também. Então, esse mapa eu achei bem interessante, porque a gente não tem ainda, mas está fazendo, está tentando fazer. Você passa, por favor. E aí eu trouxe um pouco também para a gente falar da certificação. A certificação hoje, não há uma consolidação, como a gente viu, de conceitos ou certificações, apenas esquemas regionais de certificação que variam, verde, renovada, baixo carbono, como eu falei. Então, não existe hoje ainda essas certificações, mas já existem algumas paralelas acontecendo na Alemanha, na União Europeia, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, você tem... está tendo essa descentralização, porque essas certificações todas, cada uma quer também que fique valendo a dela, óbvio. Aqui no Brasil, a gente tem para o mercado de carbono o Renova Bio. E o Renova Bio, uma das grandes dificuldades de sair da legislação do mercado de carbono é como conciliar com o Renova Bio, porque eles já estão rodando, já está dando certo, de certa forma eles querem. Não pode vir uma regulação que o nosso perca, o que a gente criou perca a importância. Então, essa descentralização cria um adicional, uma dificuldade adicional, mas traz também uma inovação e uma riqueza que o governo sozinho não é capaz de fazer, porque ele está lá sentado, não é ele investidor, não é ele, né? Então, ele vai criar uma coisa meio do papel. A gente está vendo, está sendo criado pela necessidade do próprio investimento. Você está vendo é que eu era capaz de derrubar tudo. Viu? Então, em fevereiro, estava tanto sendo esperado, estava rodando há muito tempo, a União Europeia lançou 2 atos delegados para regulamentar a diretiva deles de renováveis, já na segunda, eles revisitaram a diretiva em 2018, eu acho, né? E agora a RED 2. E aí agora eles trouxeram esse ato, por que eles estão correndo? Porque eles falaram, não, se a gente não andar rápido com uma certificação aqui do que a gente entende como Europa, que é hidrogênio líquido, alguém vai fazer antes e aí a gente vai ter que comprar o que eles fizerem, e não o que a gente quer comprar. Então, eles fizeram hoje o que eles definem, que eles vão aceitar como hidrogênio verde. Então, o que o Brasil agora, se quiser exportar, vai ter que fazer? Estudar aquilo e tentar ver se aplica ao Brasil, porque senão vai perder o mercado. Eles saíram na frente para fazer a regulação, para dizer, ó, você pode fazer a regulação se você quiser, mas eu, Europa, só vou comprar isso. Então, ou seja, você vai fazer o que você quiser, mais ou menos, não é ver o que você quiser, né? Depende, se você for usar internamente, só internamente, você pode fazer uma regulação completamente diferente. Mas se você tiver que vender produtos e quiser estar no mercado internacional, você vai ter que atender isso. E ela traz alguns conceitos. O segundo ato fala de uma metodologia para calcular as emissões de gases de efeito estufa e tal. Mas o que veio interessante, quando saiu esse ato delegado, a gente deu uma analisada e, para a gente, uma das coisas que o Brasil queria é que aceitasse energia que já está na rede. A adicionalidade não precisa ser uma energia nova. Mas da forma como eles fizeram, a rigor tem que ser uma energia nova, limpa e nova. Não pode ser que já está circulando. A gente queria, porque a gente tem hoje um excesso de energia e também faríamos nova, mas queríamos utilizar. Mas a região Nordeste foi, de certa forma, ficou bom para o hub do Nordeste, como a gente agora está, voltou a atenção toda para o Nordeste, porque eles falam que a região, a micro-região, a região que consome energia, a gente tem submercados hoje no setor elétrico, que tiver a matriz 90% limpa, não precisa provar esse critério de adicionalidade. E a gente tem isso no Nordeste. Talvez a gente tenha até em outras regiões, se a gente pensar o que justifica a gente limpar mais ainda a nossa matriz, porque o Brasil daqui a pouco podia ter 90% limpo e podia vender para o mundo todo sem ter que provar essa adicionalidade, né, que é difícil de comprovar e às vezes não vai ter investimento. Se tem energia sobrando, tem que ter uma utilidade, né, senão ninguém vai investir. Tá? Aí você passa. Agora eu acho que eu trouxe só para vocês aqui, esse você pode passar, que eu acho que até já falei, que é do Airinho. A base do que está sendo regulamentado no Brasil. A gente começou a falar em hidrogênio em 2005, lá atrás já tinha alguma coisa, mas o boom mesmo veio quando a EPE lançou uma nota técnica falando de hidrogênio. A EPE, ela é o sinal, por isso que eu digo, a EPE, teoricamente, ela é um regulador, porque quando ela solta o plano nacional, ela define mais ou menos o que a gente vai investir ou não.
Se ela não colocasse o hidrogênio lá, ninguém nem ia olhar para o hidrogênio. Se não colocasse o biogás lá, ninguém nem ia olhar para o biogás. Nossa, começou em 2005 já. O quê? Esse projeto, quase que... Sim. Em 2005 já tinha, só que não tinha atenção do mundo, eu acho. Então, eu vi a apresentação do projeto na eletronuclear, onde eles produzem hidrogênio limpo com energia nuclear, mas desperdiçam porque era experimental. Mas já existia. Pensando muito na amônia, pensando muito no hidrogênio. Pensando em outras coisas, pensando na própria tecnologia, pensando em travos médicos, não tinha esse olhar que o mundo tem hoje de usar para descarbonizar. Ninguém sabe nem descarbonizar. Pensava, eu falava naquele tempo de 2005 que era coisa de ativista verde, né? Minha filha, por exemplo, estava lá fazendo. Minha filha é super ativista, né? Mega ativista. Tem uma diferença de 14 anos para essa. Para a EPE fazer. Porque até então a EPE estava. Nosso planejamento energético tinha um outro olhar. Né? Quando ela começou a colocar aqui, o mundo, e ela não colocou porque acordou, ela colocou porque o mundo estava demandando. Né? E também foi incluído já, agora o hidrogênio está em todos os planejamentos, mas não estava no nosso planejamento 2050, e eles soltaram em 2021 o PNH2. Eu trabalhei em 2 câmaras, comitês temáticos, durante o final ali do governo do Bolsonaro, e o que eu achei interessante é que agora passou remodelar o PNH2, mas aproveitaram tudo que foi feito, porque eu estava com medo, agora vai começar o novo governo, vamos ter que fazer todas aquelas reuniões de novo, não. Por causa da pressa para dar celeridade, aproveitaram, fizeram alguns arranjos, mas está andando bem mais acelerado. Então, hoje já tem, eu tive uma reunião ontem, por exemplo, de comitê de competitividade, já tem um PL sendo estudado pelo comitê gestor, um PL que há um consenso de que para dar segurança a gente vai precisar de um instrumento jurídico legal, né? E já tem um plano que vai ser publicado recentemente com todo o que precisa ser olhado. E é muita coisa, se a gente quiser ter um mercado. É muita legislação. Tem que olhar toda a legislação tributária, toda a legislação de zonas francas, de zonas portuárias para exportação, porque a legislação que a gente tem não serve para dar segurança suficiente para investir em hidrogênio. Tem que definir os reguladores, tanto regulador e etapa que eles vão fazer isso, para falar só algumas coisas. Né? Então, tem um documento de quase 300 páginas, e o Banco Mundial está fazendo um trabalho também, a meu ver até um pouco falta, acho que a discussão do hidrogênio está andando mais rápida até do trabalho do Banco Mundial, mas o PL, no fundo, vai definir. Agora, a gente vai ter uma regulação pelo Congresso, vocês sabem, né? Está lá discutindo o PL, na hora que apresentar, porque mexe em todos os setores. O hidrogênio é muito importante para a agricultura também, né? Para fertilizante, a gente tem uma área agrícola forte. Você passa só um. Então, o pilar do PNH2, que ainda está valendo, são 3. É política pública, tecnologia, tem um viés muito também de investimento em tecnologia, né? E um plano de negócio focado em criar mercado, porque hoje o que os investidores dizem, olha, não tem mercado para o hidrogênio verde porque ele está caro, para o renovável porque ele é caro. Então, eu sempre falo, criar mercado tem vários modos. Um deles é usar a regulação de novo para ver o tema da nossa aula. Se você começa a taxar o carbono, aquilo que é muito barato hoje começa a ficar mais caro, que é o hidrogênio sujo, e aí você começa a ter uma competição melhor com o hidrogênio limpo. Outras formas é que já existe uma demanda hoje por hidrogênio sujo, vamos dizer. Então, você tem que criar mecanismos para que de cair custos para que essa demanda vá para o hidrogênio verde em vez do hidrogênio cinza. Mas, na realidade, eu sou advogada, atendo vários empresários, só vai mudar ou se tiver que, ou se cair o preço, porque ninguém vai aumentar seu custo enquanto tem na oferta uma coisa mais barata que funcione, né? Que é o que a gente tem hoje. Então, a regulação deve vir também com esse foco, e por isso também está correndo junto a regulação do mercado de carbono. Você passa, por favor? E aí, acho que esse é o meu último slide, a gente trouxe como se divide em eixos. Aqui já teve alguma alteraçãozinha, que é do PNH2 do governo ainda, no final do governo passado. Esse crescimento de mercado e competitividade hoje está sobre a coordenação do MIDIC e chama neoindustrialização e competitividade. Tirou um pouco o mercado ali.
mas os outros eixos continuam iguais, e a cooperação internacional, falando um pouco também do que eu trouxe, vai ter muita cooperação, está sendo mais transversal, passando em todos os eixos. Eu coloquei ali uma interrogação porque o prioritário hoje é definir um arcabouço legal e regulatório que dê segurança suficiente para alguém começar a investir. Tá? E junto está tendo um push muito grande da usina de wind offshore, que é outra perna, justamente porque a usina offshore não vai se desenvolver se não tiver quem use essa energia. E a ideia e a aposta é que quem usaria seria a produção do próprio hidrogênio verde, né, do hidrogênio sustentável. Falam que vocês não têm mais cor, mas a gente só chama cor, né, até mudar. Mas sempre o cor, eu acho que o padrão virar é para o comércio mesmo. Quem vai falar hidrogênio, que emite 5, 2, 0... Mas é interessante o verde, porque ele também traz essa ideia da economia verde. Sem dúvida. Né? Então, acho que talvez o verde até pegue por causa... Não, verde vai pegar, eu acho que é mais só... O standard é mais para negócio mesmo, né? Para começar. Então, trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir, tá? Essa questão da mudança climática, a transição energética está pressionando a descentralização da regulação. O papel crucial que a regulação pode ter no processo de descarbonização, que a gente sabe, se vier uma lei amanhã que não pode mais, aí todo mundo vai correr para fazer. Enquanto não vier, é custo. O papel do Estado, da sociedade, das corporações, que exige o que a gente chama desse novo pacto social. Não é mais, eu pago imposto, o Estado define. Hoje a regulação se misturou e tem o que a gente chama... Todos os núcleos têm um papel, a comunidade, a família, a escola, a universidade, todos têm um papel nessa questão climática também. A importância do hidrogênio, que a gente viu, que o hidrogênio está descentralizando a regulação, e aqui, não sei por que eu parei de escrever no meio, mas é certificação. Eu devo ter digitado e devo ter apagado. E, claro, discutir o que vocês quiserem, mas quando a gente olha o processo todo um pouco mais de longe, não tão envolvido no hidrogênio em si, você consegue ver o arcabouço jurídico se formando, e regulatório, que a gente hoje conhece. Tudo foi assim, o setor elétrico foi assim, os outros foram. Quando você se afasta, você consegue ver o direito. Quando você está junto, a gente só vê a regra. Eu costumo dizer que a gente trabalha ali no dia a dia. Você consegue ver uma política, algum direcionamento, que o direito é que vai dar essa confiança para termos um direcionamento. Tá? Então, é isso que eu trouxe para dividir com vocês e, claro, discutir tudo que vocês quiserem, se eu souber, que a gente quiser trocar ideia. Obrigada, viu? Excelente. Eu acabo puxando sempre aqui as discussões e fiz aqui algumas observações e passaria mais 2, 3 horas aqui ouvindo, sem dúvida. Eu pegaria o bolo, colocaria o café para a gente ir discutindo, mas a gente tem aqui os nossos momentos, né, os nossos horários aqui para cumprir. Bom, primeiro, riqueza de conhecimento, né? Porque você trouxe realmente a parte do administrativo novo para a gente poder estar discutindo. Ela transita por vários continentes, né? Então ela consegue trazer para a gente o que está acontecendo lá fora, e esses assuntos são muito novos, mas existe uma pressão muito forte na difusão dessas políticas. São políticas públicas que a gente começa a emular, a gente começa a copiar por uma pressão externa. E nós conversamos sobre a teoria da difusão aqui. E aí você vê isso na prática, né? Quando você falou, eu estava lendo do Everett Rogers, né, o autor, você estava falando da questão da regulação transnacional, da regulação descentralizada, e aí, lógico, vem os exemplos de tudo que a gente veio conversando, os acordos internacionais, né, nos campos internacionais, na COP, tudo que a gente veio discutindo, as barreiras tarifárias, aí tem o CBAM, né, que é um exemplo que você também estava trazendo, os bancos multilaterais, que também estão fazendo regramentos para que o empréstimo só seja concedido se houver, né, um comportamento do agente, então o agente passa a ter um comportamento diferente. Os ISOs, com as regulações, as questões técnicas que precisam ser obedecidas, quer dizer, você tem um enforcement? Não tem. Mas se você quiser atuar, ou quiser um selo, se quiser um certificado, você tem que seguir aquele regulamento do ISO. E a BNT, no mesmo sentido. A BNT também já vai trazendo para a gente, e a empresa vai ser um diferencial dela. Se ela quiser seguir um padrão internacional, ela vai ter que seguir
legislação, no caso da BNT, das normas técnicas aqui no Brasil, que também são feitas com base nos ISOs, né? Então, eles pegam os ISOs e vão fazendo essa emulação. A Febraban, um exemplo, que quando a gente está falando aqui do agro, né, dos biocombustíveis, da exportação da carne, então, ela também veio dizer, olha, a Febraban já está dizendo, o Banco Central trouxe vários normativos, a CNM também, né? Isso aí é esse novo, né? Que agora lançou a consulta pública da taxonomia. Pronto. Para ver o que vai ser sustentável. O que vai ser sustentável entendeu? Então, isso é interessante porque você está vendo um novo modelo de governança multinível, onde as partes, as hélices estão em trabalho. Então, é o mercado dizendo como é que eu vou pagar essa taxa, como é que eu vou fazer essa produção. Eu preciso, aí cobra do governo, o governo tem que dar uma resposta para o mercado, porque senão o mercado não exporta, ou se essa taxação já está além daquilo, né, que é possível, e você perde concorrência no mercado, então você tem que exigir também que aconteça uma desregulação. É isso que a gente está vendo. Isso está acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora. Quando eu disse que é uma oportunidade, o Brasil, de fato, tem uma posição privilegiada nessa questão da mudança climática. E, por isso, tem os ônus e bônus de ter uma posição privilegiada. A gente atrai muita atenção pelo patrimônio verde que a gente tem, e aquela discussão que ainda a gente vê, mas que não cabe mais, que o Brasil tinha muito de... não, mas vocês já destruíram o país de vocês, agora a gente deveria destruir o nosso, digamos. Não cabe mais. Hoje não é que a gente quer destruir o nosso, só que a gente também quer que tenha dinheiro investido para a gente fazer um modelo de desenvolvimento que ajude o mundo a mudar. Então, acho que essa é a mentalidade que tem que ir para a COP e que está se exigindo é dinheiro dos países em desenvolvimento, porque, de fato, eles têm dinheiro de coisas que foram feitas no processo poluente. Ninguém pensava nisso, se a gente não fez, né? Os países em desenvolvimento. E aí a gente lembra daquela literatura, né? Daquele famoso livro, né? Kicking Away the Ladder, né? Chutando a escada. Ou seja, os países que já venceram, que já estão à frente, hoje eles falam o seguinte: não, vocês estão em desenvolvimento, né? Nós chutamos, vocês já não podem seguir esse padrão de desenvolvimento. Agora vocês. E aí você então, tem que dizer o seguinte: mas vocês fizeram um acúmulo de riqueza às minhas custas. E como é que você vai agora transferir esses recursos, esses valores para os países continuarem desenvolvendo? E aquela briga da COP. A briga da COP, as múltiplas conferências, é isso aí. Vocês falaram de 200 bilhões. Não vimos nenhum. Então, aonde está esse dinheiro? Eles prometeram que esse dinheiro viesse. Mas independente, eu sempre acho que independente dessa, que eu chamo de reparação, né, dessa discussão de reparação, o Brasil tem a oportunidade de fazer um modelo de desenvolvimento diferente, independente, investir em coisas diferentes, porque vai ter mercado para coisas diferentes que não havia antes. Ninguém procurava aço sustentável, agricultura, mas o mundo vai procurar isso, então a gente tem como produzir tudo isso. E nessa competitividade, você tem a possibilidade de fazer um diferencial, né? Ter um produto diferencial no mercado internacional. Então, de fato... E técnica, né? Porque isso também vai puxar a indústria. Sim. Eu ainda vejo muito assim, no hidrogênio, apesar de ser um problema global, tem vários países, a geopolítica ainda está se posicionando assim. Então, a Ásia está muito de olho em ser um exportador para aquela região, né? A Austrália, fazer um hub ali. A gente tem que tentar pegar um hub de tal. Os Estados Unidos, que jogam aquele dinheiro gigante no IRA lá, né? Ele ainda está olhando muito para o mercado interno deles. Mas a política dele é ficar independente da China. Então, ele botou para esse conteúdo local competitivo. Por isso que ele precisa estar reformando seus gasodutos, reformando suas infraestruturas, né? As suas pontes, os seus aeroportos, enfim. Eles fizeram a infraestrutura e o IRA. Isso é muito dinheiro, porque é um dinheiro também que a gente não tem. Então, o Brasil vai ter que realmente procurar soluções mais criativas, mas a gente tem o recurso. Eu falo, não, só faltava também, né? Eles darem o recurso para... Então, primeiro recurso para deixa alguma coisa para a gente, né? É isso então, é isso mesmo. E aí eu estou lembrando, eu fiz um apontamento aqui bem breve de que nós fizemos
um mapeamento de 10 grandes temas da transição energética. Um deles, a gente resolveu falar sobre a potência do Nordeste, né? O Nordeste potência. E aí tivemos aqui o professor Harrison, foi ótimo, porque está tudo interligado, né? Ai, que legal, eu perdi. Não, mas está tudo gravado, depois a gente te passa. Então, assim, foi bem interessante esses temas e por isso, assim, eu agradeço mesmo, né, a presença de vocês aqui. E nós vamos fechar esses temas, todos eles com capítulos, que vão ser publicados depois, então todo mundo vai ter um ISBN, vai ter todos os autores, né? A gente vai ter aí esses anais e vamos apresentar o nosso trabalho no dia 21 de novembro. Nós vamos ter esse grande evento com vários nomes internacionais que já estão confirmados, vai ser aqui mesmo, no quinto andar, e professores de fora, professores daqui da casa. Então vai ser um evento forte e também com uma feira, né? Uma grande feira de mostra de conhecimento, mostra tecnológica também. Então, a gente está muito feliz com esse trabalho. A gente, mais uma vez, te agradece, mas antes eu queria ver com os alunos, se alguém quer fazer alguma pergunta. Vou conversar de algum assunto. Eu tenho um pequeno apontamento para fazer. Eu achei muito interessante esse contexto do direito internacional que você trouxe, praticamente metade da apresentação. Eu achei muito interessante, porque, fazendo uma pequena reconstrução histórica, assim, o direito internacional clássico se importava com a guerra entre os povos. No período mais moderno, a globalização dos mercados financeiros reformulou praticamente toda a conduta dos Estados na arena internacional, com a desnacionalização de economias, enfim. E, ao meu ver, o direito internacional contemporâneo, já partindo dessa estrutura globalizada, lida com muitas questões de sustentabilidade. Na segunda-feira mesmo, o professor Weber comentou que a guerra na Ucrânia tem um respaldo energético muito forte, de interesses energéticos muito fortes, ainda mais pela política russa atual. Um grande exemplo, que até o motivo do meu TCC, foi a pandemia, praticamente esse avanço ininterrupto de economias desestabilizou a relação do meio, entre o indivíduo e o meio, enfim. E eu até trouxe alguns livros que eu ia depois estudar no TCC. Você comentou acerca da questão da União Europeia, do projeto constitucional europeu. É curioso porque um escritor que eu leio muito e acompanho o Habermas, ele tem exatamente um livro falando sobre esse projeto constitucional. Ele traz ainda acerca de alguns impactos que a crise de 2008 trouxe para o mundo como um todo. E eu acho que o próximo passo de todo esse debate é justamente essa questão ambiental. Assim. Sim. Ambiental é o foco hoje. Você comentou sobre essas ideias de leis transnacionais, leis que não ficam vinculadas ao limite territorial de um Estado, por exemplo. Ainda que Habermas tenha um escopo kantiano muito forte, o próprio Kant já tratava muito, em um livro muito famoso dele, que é A Voz Perpétua. Então, assim, eu achei, assim, é muito raro alguém ter esse cuidado com o direito internacional. O pessoal fala que é só soft law e tudo mais, e aí cria essa ausência de comunicação entre os Estados. Claro que não tem um ordenamento cogente, é claro, e a gente depende muito da cooperação, mas quando tem ainda essa cooperação, esses projetos tão avançados surgem até fora de um contexto normativo e positivo, sem o papel do Estado ali, aquela figura pesada e até... Eu vou te passar depois o livro da professora que desenvolveu, por favor. O nome dela é muito difícil de falar, eu nunca falo que o nome dela é difícil, gente. O nome dela eu até conheço ela pessoalmente, mas nunca falo o nome dela. Mas ela fala... Deve ter uma profissão diferente. E ela tem essa ideia que você falou, ela criou isso para o direito ambiental. Na verdade, a teoria dela chama regulação transnacional ambiental.
eu e outras pessoas começamos a transpor para outras situações, mas ela tem um ambiental. Eu achei muito legal que você falou isso, que todo mundo não ligava, assim, dizer, o direito internacional é soft law, tratado e tal. Mas na mudança climática está mudando, porque se você parar, o direito internacional também está já todo refletido em legislação brasileira. A gente não olha, o Brasil é um sério candidato a ter uma litigância climática contra o Brasil, está tudo em lei. Está tudo em lei, está na Constituição, só ninguém está olhando, mas está um sério candidato, né? Para ter alguma demanda de dizer, olha, você vai poder alegar que só assinou um tratado, mas formou tudo em lei, entende? Sim. Gente, o governo que presta atenção. E é curioso porque cada temática que você trouxe aqui, eu posso mostrar, assim, citações quase que literais. Você está fazendo seu TCC sobre a questão do direito internacional? Sim, estou. Praticamente 50% dele trata disso. É porque eu trato de impactos que a pandemia trouxe para o pensamento jurídico, assim, mais focado para Kant, mas em relação ao direito internacional e esse revisionismo crítico proposto por Habermas, assim, o próximo passo de todo esse revisionismo proposto por ele, eu acho que é justamente essa temática ambiental. Eu vou te contribuir para o TCC. O TCC a gente fica doido. Não fica? É porque a gente estuda muito, muito, e muita coisa para você achar uma linha. Escolhe uma, porque se a gente quiser seguir todas é difícil demais. Doutorado, eu lembro que eu falei, gente, agora tem muitos caminhos, queria ter só um. Escolher difícil. Tem algum assunto mais, alguma coisa, você que está aí no mercado, conta para a gente a dificuldade. A dificuldade hoje, né? Nós somos signatários do memorando de entendimento de hidrogênio verde lá no Ceará. Né? Nós temos um complexo eólico e estamos fazendo um complexo solar de recuperação até o final do ano. A questão hoje que a gente tem olhado, nós contratamos alguns estudos de mercado, o SR, e fomos à Feira de Roterdão ano passado para ver como é que está, né, o desenvolvimento. Depois que eu instalar minha planta de hidrogênio, eu vou vender para quem? O mercado está regulado? Não está? Então, hoje, a gente tem até trocado algumas informações e buscando até algum startup que esteja interessado em fazer esse desenvolvimento de mercado pós, né? Mas pode ser aplicado na amônia, nós temos uma cadeia, vamos transportar, etc. Mas quem que compra hoje, efetivamente? E recentemente, nos atrás da Windpower, e tive a oportunidade de conversar com alguns fabricantes de equipamentos elétricos, e já tem fabricante produzindo para entrega a partir de 2025 grupos motogeradores a hidrogênio. Porque o grande desafio é criar uma demanda mesmo estável. Exatamente. Se tiver alguém querendo comprar, alguém vai fazer para ele. Exatamente. Então, isso já mostra que está sendo criada a demanda. Quando o fabricante começa a fazer, então, então realmente o negócio vai andar. Esse é um sinal que eles têm um compromisso de mudar alguns pontos de geradores deles para hidrogênio. Isso é o hidrogênio. Né? Aí criar tecnologia para você, a demanda, literalmente, para você poder. Exatamente. E aí a gente começa a perceber as competências que o mercado tem exigido para que vocês possam depois atuar. Então, vocês vejam que a gente sai ali do tradicional que a gente aprende na graduação e você começa a perceber que na vida, na prática, vocês vão ter que desenvolver novas cláusulas de contrato, vocês vão ter que pensar em caminhos criativos dentro da legislação para que vocês possam ajudar o seu cliente. Né? É verdade. A gente até questiona muito hoje o currículo tradicional do direito da graduação, porque ele não tem algumas matérias, assim, pelo menos eletivas, né? Que as pessoas hoje precisam. E é isso que o centro está buscando. Aqui nós estamos querendo apresentar para vocês um espaço em que a gente possa estudar políticas públicas de uma forma íntegra, de uma forma profunda, trazendo as soluções práticas para o mercado. Tá? Então, aqui vocês vão encontrar pessoas que são do mercado, que já atuam no mercado, a gente traz aqui essas autoridades para que vocês possam
fazer essas perguntas e entender o que, que o mercado está buscando, né? Está procurando. Tá bom? Depois eu combinar para você trazer a Agnes para falar. Ah, sim. A Agnes, ela apresentou para a gente no dia 18 de maio, no nosso evento. Ela não pôde vir presencialmente, mas a gente vai ter outra Também gostei muito da Heloísa. a Heloísa da IPE, né? Ela fala de A gente não planejamento, trouxe a Heloísa ainda, mas a gente quer trazer. Sim, vale a pena, né, Sim. gente? Ela é muito boa, a gente vai trazer sim. Gente, muito obrigada. A gente agora vai ter um momento aqui de confraternização e mais perguntas, né? A gente aproveita para tirar um pouquinho a professora e depois nós temos uma breve reunião. Então, gente, muito obrigada, um grande abraço para vocês e a gente mantém contato. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, Natália.